Boa tarde para todas. Ai, que bom que eu posso falar todas, né? Estou até olhando para ver se não estou cometendo nenhum erro. Mas hoje de manhã, meu marido também deu uma palestra hoje de manhã aqui. Ele falou, olha, pela primeira vez eu vou assumir que é todas. Acho que tinha uns 2 homens na plateia, mas ele falou, sorry, mas hoje o dia é delas, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Sei que aqui é uma competição de temas, uma competição de palestra e colocam mais um pratinho aí na nossa vida para a gente equilibrar. Deixa eu só me apresentar, eu sou Cecília Troiano, enfim, é difícil da gente se apresentar, né? Qual pratinho que eu começo? Vai, mas vamos lá. Eu sou casada, mãe da Beatriz, de 30 anos, mãe do Gabriel, de 27. Também eu sou psicóloga de formação pela PUC, eu tenho mestrado em gênero pela Georgia State University e sou sócia de uma empresa na área de branding que trabalha desde pesquisa com o consumidor, até estratégia, design, e, enfim, toda essa jornada de construção de uma marca. Foi assim que eu conheci o Women Invest, foi assim que eu conheci a Lena e o Zé quando eles estavam discutindo a marca Women Invest. Enfim, por isso que eu estou aqui. Esse é um pedaço da minha vida. Outro pedaço da minha vida é, desde 2007, venho trabalhando, segundo consta, eu acho que é quase autobiográfico isso para mim, eu venho pesquisando, discutindo e estudando esses múltiplos pratinhos das nossas vidas. Começou muito da minha própria vivência, como uma pessoa que tinha que gerenciar várias coisas, com maternidade, e em 2007 eu lancei meu primeiro livro, Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha, e a partir daí eu fui um pouco evoluindo, talvez, nesse tema, mas sempre como uma avenida paralela, quer dizer, eu não ganho dinheiro com isto, minha vida vem da empresa que a gente administra e da qual eu faço parte, mas esse é um lado da minha vida que eu gosto muito também. E aí eu acho que começa uma coisa de mulheres que é a gente fazer escolhas, né? E, puxa, preciso abrir mão de alguma coisa que eu gosto? Às vezes sim, às vezes não. Acho que agora que meus filhos estão crescidos, muito crescidos, vamos dizer, eu abro mais espaço para esse pratinho. E eu acho que aí começa até sabedoria, a gente vai amadurecendo e escolhendo pratinhos. E os pratinhos não são definitivos, a gente pode mudar essas escolhas ao longo da vida. E acho isso muito, muito bom. Então agora eu já começo a escolher. E de lá para cá, eu vim trazendo o segundo livro Aprendiz em 2011, eu trouxe o olhar dos filhos sobre pais e mães que trabalhavam ou não trabalhavam, mas como é que eles estavam projetando o futuro deles enquanto família e carreira. Depois do terceiro, é fruto da minha tese de mestrado, eu olhei para jovens garotas que estavam entrando no mercado de trabalho, 20, 25 anos, e o que elas projetavam um pouco para a vida delas. Quantos anos você tem? Putz, 17, gente, chorem, né? Desculpa, mas ótimo, quer dizer, como você... É porque ela é grande, ela é alta, maior que eu, né? Ela falou 17, eu falei, nossa, mas enfim, acho que é um pouco isso, quando você olha, né? Que vida que você projeta, como é que você imagina que vai ser sua vida, você quer, enfim, trabalho, carreira, filhos, quero, não quero, né? Então, eu fui conversar com jovens, esse é meu terceiro livro. E o último, eu acho que eu escrevi 2 vezes o último, porque eu estava com o livro pronto em 2019 para lançar na pandemia, o primeiro livro. Escrevi tudo de novo, fiz outra pesquisa, escrevi dados comparativos e etc. Veio a pandemia, e aí falei, nossa, vai ficar desatualizado isso daqui, porque eu vou ter que falar de home office, eu vou ter que falar de gerenciamento, eu vou ter que escrever de novo. Não cabia esse pratinho para mim. O livro está lá, PDF guardado. E eu, há muitos anos, escrevo na Pais e Filhos, e aí eu decidi fazer uma coletânea do que eu tinha escrito na pandemia, até porque, como eu escrevo com regularidade, eu também estava escrevendo na pandemia, e aí era mais fácil para mim. E esse era o pratinho que coube. Eu gosto do quarto livro, porque eu acho que ele também ele é mais leve, são textos mais curtos, e eu escolhi a mesma pessoa que fez a primeira capa, fez a quarta, e acho que ali eu já falo um pouco sobre muito que talvez vocês se vejam também nisso. No primeira capa eu trago um equilibrismo possível, então eu era uma mulher,
E ela estava ali com 6 pratos na mão, né? Tudo bem, aqui ainda tem uma ali que está desafiando algumas bolinhas, mas eu trago algumas outras coisas. Primeiro, eu trago diferentes mulheres, e acho que essa jornada entre 2007 e 2023, eu acho que a gente viveu isso, né? De muitas possibilidades e de talvez menos pratinhos. Talvez uma bolinha já esteja de bom tamanho. Então, acho que tem um amadurecimento meu aí ao longo do caminho. Eu vou falar aqui, mas vocês podem me interromper, tá? Mesmo. Eu gosto de trocar e gosto de ouvir também. Gosto de falar, mas gosto de ouvir. Um dos trabalhos bonitos que eu fiz foi para a revista Cláudia, quando a Cláudia comemorou 45 anos. A revista foi, a primeira edição é de 1961, da revista Cláudia. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para acompanhar a evolução das propagandas voltadas às mulheres durante 45 anos na revista Cláudia. Então, a gente analisou, tinha uma equipe, obviamente, trabalhando comigo, analisamos anúncio por anúncio e como que era esse retrato de mulher. E eu gosto de trazer alguns anúncios ali mais antigos, porque é o seguinte, estamos aqui, aliás, cheio de marca que não existe mais, né? Lençóis Santista. Quem conhecia Lençol Santista? Alguém? Ah, aqui é um teste de idade que eu faço, aqui é um teste de idade. Como você chama? Marina. A Marina não conhece, tá? Marina não conhece. Mas boa parte tem no Carrefour ainda. A Marina não frequenta o Carrefour. Mas, assim, o que eu acho bacana nesse anúncio, ela é uma dona de casa feliz. E né? E talvez ainda seja neste retrato. Mas hoje é muito difícil da gente conseguir, num anúncio, página simples, retratar o que é uma mulher feliz. Eu acho muito difícil, né? Acho que a gente se faz... numa foto, né? E acho que esse é o grande desafio, não só de quem é publicitário, mas acho que é o desafio de cada uma de nós, né? O que é felicidade para nós? Eu acho que a gente está revendo isso. Coitada da Marina, vai ser a minha refém de hoje, minha cobaia. Mas, assim, talvez para a Marina, para a geração dela seja uma coisa, para a minha geração seja outra, né? Para você que é um pouquinho mais velha que a Marina, quando você tem? 30, mas você tem muito menos, juro. Eu achei que você estava ali nos 20 e poucos. Te escolhi por isso. Mas, assim, nos teus 39, né, você está no meio entre eu e a Marina. Como você chama? Carol. É outra coisa. Então, acho que assim, esse é um dos grandes desafios nossos hoje. O que é felicidade para nós? Eu gosto muito desse também, 63, ainda não tinha nascido eu, mas a mulher ali, né, a cozinha era quase um palco. Ela estava ali num habitat absolutamente familiar, a cozinha é um palco, ela está de avental, enfim. Então, você tinha retratos de mulher muito diferentes. Esse aqui eu faço uma palestra, se quiserem, só com esse. Porque o título, aqui está escrito, Tabacou é tudo em tapetes. O anterior, desculpa. A boa escolha começa pela etiqueta. Uma vez eu fiz uma palestra, acho que era um evento até de finanças, mas eu peguei só anúncios. Enfim, eu tenho mais de quase 3 mil anúncios assim, nesses 45 anos. E eu peguei só anúncios, podia ter feito aqui para vocês, de mulher de banco, de seguradora, se dirigindo à mulher. Era muito engraçado. Assim, a fala, tipo, ensinando a mulher a usar talão de cheque, sabe? Mas fazendo paralelo com receita da cozinha, porque acho que era a forma como se esse fosse um veículo mais fácil para se falar. Mas esse seguinte aqui, do Tabacou, olha a questão, né, do homem e da mulher, quer dizer, ela ali sentada no chão, embaixo, e ele, bonitão, lendo, no trono, desenvolvendo o intelecto, né? Ela está costurando, ela está bordando, costurando, cosendo, né, como se falava. Tudo bem, tinha que vender maciez, mas põe um bebezinho, né, de bumbum. Não, punha a mulher, e nessa época, tudo bem. Né? Ninguém ia soltar a boca ali na rede social. Se hoje dava processo contra a Tabacou. E acho que esse é também bom, eu já saio dos anúncios. E por que eu gosto? Cheio de marca que não existe mais. Acho que um dos motivos é esse.
Eu gosto desse, eu até dei um zoom no texto, com Monark você compra mais fácil, com tempo, folgada para tudo. Ela faz as compras de bicicleta folgadamente, sem estresse, sem correria, sem pressa. Chamou a mulher de folgada 2 vezes, né? Por isso que eu dou zoom nesse, porque assim, gente, essa é uma ofensa para cada uma de nós, né? A gente sabe, para a gente estar aqui hoje, né, o que significa essa folga para que a gente consiga estar aqui hoje. E acho que esse é o último aqui que eu trago dessa coleção. De novo, esses espaços muito bem definidos enquanto papel. Então, o homem lá polindo o seu fuscão preto e nós passando roupa, todos com essa luminária fililustre, bela lâmpada, né? Que não deixava ficar, sei lá, nenhum vinco na calça do marido, coisa e tal. Eu não sei passar roupa, eu não sei nem os termos, gente, assim. Talvez tá lá no bottom das minhas habilidades. Novembro de 68 eu já tinha nascido, inclusive. Mas eu acho que o que é óbvio que a gente andou muito, né? E estamos falando disso, mas ainda estamos aqui em 2023, mas ainda eu acredito muito. Essa frase não é minha, está em aspas, porque eu não sei de onde eu peguei. Sabe aquelas coisas que você vai colecionando, mas não é minha. Mas eu gosto muito, porque eu acho que ainda tem nas nossas cabeças como mulher de 2023, né? E eu espero que já você não tenha mais, né, que a gente saiu de casa, mas a casa ainda está dentro da gente. Parece que a gente se sente muito mais responsável para olhar a despensa, para ver o que está faltando, para saber se está tudo bem, para abrir mochila, tudo bem. Agora não, acho que vem tudo pelo WhatsApp. Eu sou de outra geração de filho, né? Acho que vem tudo online sobre os filhos, mas antes tinha que abrir a agenda. É só a mãe que abria a mochila do filho. Acho que os pais nunca abriram uma mochila para saber se faltava o lápis, né? Azul, cor-de-rosa. Eu não fico imaginando um pai, nem hoje, nem em 2023, preparando a mochila dos filhos, em fevereiro, apontando o lápis, escrevendo lápis a lápis o nome dos filhos. Eu não conheço um que faz isso. Encapando o caderno, se alguém conhecer, vocês me apresentam. Me apresentem que, olha... Então, eu acho que a gente tem muito esse chip, né, ainda plugado em nós. E isso cobra um preço. É prazer, por um lado. Eu acho que é fonte de muito prazer. É gostoso. Até hoje eu brinco com os meus filhos. A gente ia sempre na mesma papelaria. Então, às vezes, começo de ano, vamos na Maripel, em Alphaville. Eu morava para aqueles lados. Vamos na Maripel comprar caderno? A gente não tem 30, 27, então, né? Mas assim... Mas é uma memória afetiva que eu tenho daquela época. Era muito bom, muito cansativo, mas muito bom. Né? Você frequentou também, não era? Ai, que triste. Só calunga, chateada. Exato. 2021, esse é um dado não tão antigo, do Ibope, e o rosa, enfim, rosa mostrando as mulheres, azul mostrando os homens, eu só copiei, isso não é um slide meu, mas mostra quem é responsável por o quê. A gente tem ainda esse pratinho muito mais no nosso colo do que no colo deles. Nesta tabela, a gente olha aqui, os homens estão só nos 2 itens abaixo com alguma relevância. Tirar o lixo, 53% para os homens, ou queimou o chuveiro, está vazando a pia, aí eles se habilitam ali, né? E aí eu, seguindo um pouco, no segundo livro, no Aprendiz de Equilibrista, eu entrevistei garotos e garotas, crianças, e pedi para eles, uma das coisas que eu fazia como dinâmica ali de discussão em grupo era para eles desenharem o pai ou a mãe, ou os pais. Esse garoto, os pais trabalhavam, a mãe tinha uma atividade profissional também, e além de dona de casa, obviamente, e ele desenhou a mãe passando roupa e o pai andando de bicicleta. Eu acho genial. Por que eu acho genial? Porque eu acho que traz lições para nós de uma criança, acho que ele tinha 9 anos, eu não me recordo, mas alguma coisa próximo disso. O que ele está dizendo? Está dizendo que mãe sempre está fazendo alguma coisa. E eu falo de mãe, mas estou falando de mulher.
né? A gente sempre acha que a gente tem que cuidar de alguém, que a gente é mais responsável do que homem para cuidar de alguém. Eu fiz essa mesma palestra outro dia, na empresa onde a minha filha trabalha, e eu falava, agora que eu não sou mais mãe, eu punha entre aspas, porque minha filha estava acompanhando, eu falava, desculpa, não é que eu não sou mais mãe, né? Mas eu não tenho mais essa função com filhos grandes. Mesmo assim, eu me sinto muito responsável como cuidadora dos outros, né? Se não é mãe, é de quem trabalha comigo, a pessoa mais jovem que trabalha comigo. Quando eu vejo, eu estou sendo mãe de vários, né? Ao contrário, os homens, gente, parece que eles têm essa mentalidade, esse chip preparado para se permitir. Alguém vai dizer, não, mas é porque a gente está fazendo. Talvez, mas eu acho que eles são mais preparados para se divertir. E os filhos estão vendo isso, entendeu? Estão vendo a mulher na função e o marido ali, aguentando, indo no futebol. Posso como tem alguns aqui que, né, o dia sagrado do futebol. E aí, os nossos dias sagrados, é fácil eles deixarem de ser sagrados. Acontece alguma coisa, quem é que vai cancelar? A gente, não é? Pelo menos nos meus exemplos acontece muito isso. Então aí a gente começa também a pensar o que significa, que escolhas que a gente tem que fazer. E aí a Cíntia Dalpino, uma colunista da revista Crescer, ela trouxe, estamos exaltas, mas a gente não tem força para gritar. Se a gente grita, é surtada. Se chora, está de TPM. Se reivindica direitos, está exagerando. Enfim, então a gente tem mesmo uma lente que olha homens de um jeito e que olha mulheres de outro jeito. Eu estava aqui na porta, eu não sei quem que estava ali, e alguém falou culpa. Não me lembro exatamente quem que estava ali na porta, você mesmo. Como se chama? Cristina. A Cristina falou, ai, Cris, eu já fui íntima, vocês viram que eu já fui embalar. A história da culpa, né? Eu acho que mulher nasce com esse chip da culpa. Parece que a gente tem culpa de tudo, tem culpa porque falou, não falou, cuidou, descuidou. Nossa, desculpa, né? A gente já entra, né? Parece que a gente tem culpa de tudo. E eu acho que a maternidade acentua isso. Eu acho que assim, nasce uma mãe, nasce um bebê, e nasce a culpa, tudo junto. E nasce uma culpada, né? E que culpa nós tivemos, né? Enfim, acho que esse é outro pratinho que eu sempre discuto, né? Como é que a gente lida com esta culpa? Ou que coisa que nos persegue? Parece que a gente está sempre carregando uma mochila de pedras. E pesada, né? Isso nos cobra um preço muito duro. O Jaime, hoje, na palestra que ele deu, quem acompanhou de manhã, ele falou sobre propósito e tal. Ele até citou que foi pediatra dos nossos filhos, o Dr. Leonardo Posternak, mas eu entrevistei ele para o meu primeiro livro e ele falou esta frase: a falta de mãe é prejudicial e o excesso intoxica. Quando eu ouvi essa frase, trouxe no meu livro, eu acho que essa frase me ajudou bastante. Quem tem filhos pequenos, aqui acho que principalmente quem tem filhos pequenos, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Estou presente o suficiente? Eu não estou presente o suficiente? E eu acho que filhos, né, pequenos, mas também nas outras idades, é que daí eles já vão entendendo a dinâmica daquela família e daquela casa. Acho que o mais importante é eles saberem que a gente vai e volta. Eu tive muita culpa trabalhando, viajando e trabalhos até noite, etc. Mas eu também sempre pensava isso, gente, acho que para eles se eu ficar grudada também, não vai ser bom, né? Quem eles vão ser? Enfim, essa frase acabou me ajudando e aliviando um pouco os pratinhos. E uma outra coisa que eu também sempre penso, essa é uma frase do meu filho Gabriel, quando ele tinha 8 anos, uma época estava trabalhando bastante, chegando em casa bem tarde, morava em Aldeia da Serra, que era mais longe ainda. Então, um dia eu cheguei, ele estava fazendo lição de casa no quarto dele, e eu cheguei escrito assim, né, culpada, na minha testa, assim, né? Ele estava lá fazendo a lição, eu entrei e perguntei, tá tudo bem, Gabriel, tá tudo bem? Ele olhou para mim, ele que voltou para mim, mãe, você está bem? Né? O que eu acho que muitas vezes as fantasias que a gente cria também estão muito na nossa cabeça. De novo, a gente se culpa, a gente quer carregar o mundo, a mochila de pedras, e que escolhas a gente está fazendo em relação a isso. Então, eu sempre
penso nisso, né? Mãe, você está bem? E eu acho que vem essa coisa, quem precisa de quem? O quanto também a gente não se sobrecarrega, porque a gente fica também querendo ir muito adiante, até das próprias expectativas do outro. Tem uma expectativa nossa como mulher também muito alta. A gente se põe uma barra muito, muito pesada. Eu estou assustando a Marina. Ou então, a palestra eu fiz na... o que eu aprendi no Women Invest, que eu não sabia. E eu acho que existe, né, nessa história toda que a gente está falando, um tema que é o ônus da maternidade e o bônus da paternidade. Vários estudos, e tem aqui mesmo no Brasil, o que a gente vê? Quanto mais você sobe na carreira, mulher, menos filhos se tem e mais divórcios se tem. É fácil de entender, porque assim, é difícil gerenciar tudo, exigências maiores, viagens maiores, pressão maior. Um está de bom tamanho. O homem é exatamente ao contrário. Quanto mais eles sobem, mais filhos eles têm, mais casados eles são. Porque tem alguém que está gerenciando, né, os filhos que estão por aí. Ele tem mais dinheiro, pode pagar mais escolas, pode pagar mais infra para manter. Então, assim, existe isso mesmo. E podia contar várias outras histórias que ainda hoje a sociedade mede de uma forma desigual essas duas funções que não deveriam, de maneira alguma, serem medidas com réguas diferentes, vamos dizer assim. Acho que uma das coisas que muito me inspirou também, quando eu pensava na minha própria maternidade e gerenciamento, era que modelo de mulher, né, de família, de casal, e o que seja, que eu quero passar para os meus filhos. Sim, o que eu quero passar para eles? Eu acho que eu queria passar alguém que batalhava, que não deixava de lado as coisas que eram importantes para mim. Eu sempre acredito nisso. E não importa se a opção é trabalhar, não trabalhar fora de casa, né, ou fazer uma atividade X ou uma atividade Y. Eu digo o seguinte, os filhos se adaptam quando a gente está feliz na nossa escolha, né? Porque se a gente não está feliz naquela escolha, não tem jeito. Vamos passar isso para ele. Então, se a minha escolha é, você estava contando, né, Cris, alguém que queria se dedicar integralmente ao filho. Se isso é uma escolha que faz sentido para você, vai fundo nela e acredita que isso é importante para você. Mas se você está frustrada nisso, está ruim. É achar que todos os pratinhos vão ser possíveis de girar na mesma velocidade, né? Ó, o título é bom, gente. Se permitir, né? E eu acho que se a gente olhar, embora a palavra, né, empoderamento, ela acabou ficando desgastada, mas tem uma definição da ONU que eu acho que é bacana para empoderamento, e em um determinado momento dessa definição da ONU traz a ideia de fazer escolhas, né? Empoderar é a possibilidade de fazer escolhas, né? Se a gente não puder fazer escolhas, nós não estamos gostando ou não da palavra empoderadas coisa nenhuma, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que se permitir fazer escolhas. E eu acho que se tem alguma coisa que dos anos 60 para cá, vamos dizer, a gente ganhou, é isso. E eu estava comentando aquele dado que eu fui pesquisar as crianças no meu segundo livro, e é o seguinte, se as mães trabalham, têm uma atividade fora, 2/3 dos filhos aprovam ela trabalhar fora. Se a mãe quer ser uma mãe período integral e não ter uma carreira, não ter uma atividade profissional, 2/3 aprovam. Então, os nossos filhos aprovam aquilo que a gente coloca para eles como alguma coisa que nos faz bem. Então, vamos tirar isto, que o único caminho é um ou o outro. Eu acho que o único caminho é aquele que faz sentido para cada uma de nós e mais naquele momento. Eu acho que esse é outro aprendizado. Cada vez mais a gente vê que as carreiras, inclusive, as pessoas mudam de carreira, né? Os filhos da gente mudam de carreira, escolhem. Por quê? Porque a gente está podendo fazer escolha. Antes não. Nasci advogado e ia morrer advogado. Não tem escolha. Como assim não vai ser mais advogado? Né? Hoje em dia você deixa a carreira, deixa de ser médico para virar outra coisa. Né? A minha mãe é uma pessoa que sempre me inspirou muito. Ela tem 81 anos e ela é psicanalista e se dedica hoje a trabalhar com pacientes
mais na terceira idade, e ela foi construindo a trajetória dela, né, rompendo muito para a sua geração, e minha mãe sempre oscilou, olha só, a minha palavra, estou me traindo. Minha mãe sempre fez escolhas, assim, ora, me traí, tá vendo? Freud explica. Ora, né, achando que ela precisava mais estar junto dos filhos, ora, achando que ela estava indo para a carreira dela. E aos 60 e pouco que ela virou psicanalista, a formação da minha mãe em comunicações. Então, assim, além disso, acho que sempre dá para mudar. Tá? Não tem, sei que tem palestra de longevidade, não é a minha, mas eu também acredito nisso. Vocês viram que eu trago referências dos meus filhos, ainda bem que eles não estão aqui para ver que eu trago. Esse desenho é do Gabriel. Eu me lembro que nessa época eu fui fazer uma palestra em Uberlândia, por causa da Algar, um cliente na época com quem eu trabalhava. E aquele negócio, né? Mãe, quando viaja, né, com filhos menores, você vai viajar, então você fala, então, mamãe vai viajar. Aí eu gostava de contar o que eu ia fazer. Eu vou fazer uma palestra. Olha, até está engraçado aqui, ó. Ele escreveu, o nome da palestra era Marcas de Mulher, porque eu contei. E é verdade, era essa palestra da Editora Abril, que o nome que a gente deu para o projeto dos 45 anos de propaganda ali, Mulher chama Marcas de Mulher. Então, eu fui fazer uma palestra na Algar e tal, e aí, quando eu voltei, ele me deu esse desenho, porque foi o jeito dele, né, lidar ali com a mãe, estava viajando, e ele me desenhou. E desenhou vocês também. Tá? Então, eu vou explicar a perspectiva do desenho. Eu estou ali e vocês estão aqui de costas. Tá? Essas pessoas... E vocês falam também, tá? E espero que vocês estejam falando a mesma coisa que um filho, né, apaixonado pela mãe falou, porque ele falou assim, ela é boa, a plateia, é boa. Senhora, nossa, né? E claro, mãe, eu te amo muito, aqui embaixo, e etc. Né? Eu tenho muitos quadros, minha casa é obra de arte. Mas o que eu acho bacana, eu acho que é isso, eu acho que também é aquilo que eu falo, né? Primeiro a gente contar para os nossos filhos essas escolhas que a gente está fazendo, por que elas fazem sentido, porque a gente vai também permitindo que eles façam as escolhas deles para aquilo que eles vão se tornar. E aí eu acho que esse ditado é muito bom, é de pequeno que se torce o pepino, é um pouco a gente trazer isso. E se a gente fala também igualdade de gênero, é também olhar para meninos e meninas, né, e trazendo eles para essa discussão, porque acho que até algum tempo atrás, eu tenho um outro dado, acho que eu não trouxe aqui, mas eu mostrei numa outra palestra outro dia, acho que 80 e poucos %, ainda em cada 10 tarefas, os pais chamam a menina, e os meninos eram um número como 60%. Então, ainda tem um gap do quanto a gente chama mais mulher para atividade doméstica, eu estou falando de meninas, não estou falando de mulheres crescidas, do que a gente chama homens. Então, acho que também a gente tem essa função de transformar. E se, estou contando aí esse cenário, estamos assustando aqui, né? Mas assim, a pergunta que fica é, aonde que a gente está nesse corre todo, como mulher mesmo? Como é que a gente está no meio dessa pressa, desse corre, etc. E aí eu queria trazer, talvez, algumas dicas, e quero ouvir de vocês também, porque acho que essa era a minha ideia também, que me ajudaram a ser mais leve. E aí, prefiro começar um pouco com vocês. Alguém pensa em alguma coisa nesse gerenciamento múltiplo de pratinhos, coisas que ajudam vocês a ter uma vida mais leve, a escolhas com maior leveza? Cris? Sim. A gente tem medo de falar não, né? De falar não posso fazer, ou não consigo fazer, ou hoje não dá, né? Legal. Mas eu gosto das duas coisas. O celular às 8, eu acho brilhante. Eu tive filhos antes da internet, tive filhos antes do celular. E hoje eu agradeço até o último de eu, ter conseguido criá-los sem isso, porque realmente, gente, é difícil, é muito difícil, né? A conexão. Bom, mas
Não, mas, gente, mas olha, mas eu não acho que é isso, porque assim, você tem ou não tem, não entendi? Olha lá, então, mas eu não acho, eu acho que nós estamos numa cultura do always on, e não importa, então eu acho que a gente está muito apegado, né, essa extensão do braço, como se fala hoje. Já é algo. Eu me policio. Eu aprendi no Google, eu programo o envio para ele não achar que eu sou louca. Né? Porque eu sou mais louca assim. Eu programo o envio para eles não acharem que eu sou louca. Porque às vezes porque você programa no Google, né? Envio amanhã às 8 da manhã. Não no WhatsApp, mas no e-mail do Google eu consigo fazer. Para eles não acharem que eu. Eu acho que é respeito também ao outro. Você mandar uma mensagem às 11 da noite, eu acho um pouco desagradável. Mas aí acho que eu quero tirar aquele prato. Eu quero. Quem mais, gente? Alguma autoconhecimento? Que jeito? Uhum. Isso também te alivia? Não, é verdade. Não, acho muito verdade, né? E a gente se permitir se autoconhecer, né? Legal. Boa. Sim. É. Não, eu sou super sua. Eu gosto de fazer exercício, faço praticamente todos os dias e para mim tem que ser cedo, cedo. Assim, porque se não é cedo, eu vou acabando a minha pilha vai acabando e eu não funciono. E eu acho que para mim é uma grande terapia mesmo. Alguém ia falar alguma coisa aqui, você? Acho que manter a rede de amigas com o mesmo compromisso que a gente mantém os compromissos sérios. Gente, isso é muito, muito verdadeiro, né? O quanto a gente, de novo, a gente falou de sabotar aqui, né? O quanto a gente sabota as nossas prioridades, as nossas amizades. Eu mesma, gente, eu acho que eu falhei nisso. E, assim, é bom você chegar. Eu tenho 58 anos. Você chegar aos 58 anos e falar, pô, falhei nisso. Porque muitas amizades eu não cultivei-as. Tá? Por quê? Por causa de trabalho, por causa de filho, por causa de marido. Posso dar desculpa que for. Mas a culpa é minha. Né? Quem não fez essa escolha fui eu. Hoje eu acho que eu retomo muito mais isso. Né? No nosso prédio, no prédio onde eu moro, tem um clube de leitura maravilhoso que algumas mulheres se juntaram. E outras coisas que eu gosto de fazer, como esporte, como, enfim, outras coisas. E eu acho que, assim, mais uma vez, sempre é tempo. Então, também é a gente escolher aqueles pratinhos que, naquele momento, façam sentido. Quem mais? Alguma diferente? Oba! Vocês vão entender o meu problema da minha mãe, né? Muito. E ela dividiu, né, uma dúvida dela. A gente também é muito ruim, né, de dividir dúvida, medo, não sei isso, não pede, etc. Legal. E você ia falar?
Não, maravilhoso. Olha, ainda podem falar. Vou trazer uns aqui, mas ainda quero ouvir. Mas acho que várias coisas que vocês falaram, assim, adorei mesmo, né? Mas eu acho que a gente teve que percorrer muito, teve que caminhar muito daqueles anúncios ali que a gente viu no começo, para que a gente consiga trazer esse tipo de reflexão, né? E para fazer esse tipo de escolha. De novo, por isso que quando eu botei o subtítulo ali, quando a Lena me perguntou, acho que o subtítulo eu trouxe, né? Vida de equilibrista, para a gente fazer escolhas mais leves, alguma coisa. Porque eu acho que é isso, a gente tem que buscar alguma leveza, está pesado demais. A gente se pôs essa mochila de pé, a sociedade pôs também, mas a gente vestiu ela, a gente veste esse carapuça. E aí, coisas que me ajudam, acho que vocês falaram, acho que a Cris trouxe a ideia da perfeição, né? A gente parece que quer ter nota 10 em tudo, e não dá. Assim, alguma coisa, algum pratinho vai cair, e tudo bem. Né? Acho que não dá para tirar nota 10 em tudo. E eu, todo dia, eu fico, aonde caiu hoje? E caiu porque tinha que cair, porque não era prioridade, talvez, para mim. Então, a gente também baixar um pouco essa régua assim, de expectativa que a gente se coloca. De novo, mulher coloca muita expectativa. Tá? A gente está ali fazendo, ajustando, trabalhando e achando que a gente tem essa capinha de supermulher e a gente não tem a capinha. Uma outra coisa que eu também venho refletindo, escrevendo na Pais e Filhos, é o quanto também eu acho que a gente deixou de lado a intuição, no sentido de olhar para os nossos próprios desejos, vontades, aquilo que faz sentido para mim, não necessariamente aquilo que me falam no meu grupo de WhatsApp, mas assim, o que minha intuição diz que é para eu fazer? Né? Claro que a gente pode trocar ideia, conversar e se alimentar nessa troca e etc., mas em última instância, a decisão é nossa. Né? Não dá para terceirizar algumas questões. Né? Então, eu acho que às vezes a gente, em prol dessa facilidade que a gente tem, talvez aparente facilidade de troca, a gente muitas vezes, e aí no extremo disso, eu vejo muita gente aí trazendo para o tema também de maternidade, gerenciar e educar filhos, vamos dizer, colocando essa responsabilidade nos outros. Então, agora tem, né? Gente que ensina a mamar, gente que ensina o bebê a dormir, gente que ensina não sei o quê, e etc. Então, assim, aonde foi, né, a nossa intuição para várias coisas? Estou pegando só um exemplo. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que confiar na nossa intuição. O que faz sentido para mim? Né? Então, eu acho que isso também é alguma coisa que ajuda e tira um pouco esse peso. A outra coisa, eu sempre falo de um equilibrismo inteligente, porque casamentos, independente que sejam relações hétero ou homoafetivas, sempre tem alguém que é bom em alguma coisa e o outro que é péssimo nessa mesma coisa. Ah, claro. Isso é uma coisa daqui de São Paulo, porque não existe em outros estados, existe isso? Desculpa perguntar que eu não sei. Eu não sei. Eu acho, olha, eu vou falar que existe, vou falar por quê. Eu vou falar que existe em outro país e vou explicar por quê. Não, então, a pergunta dela é, gente, isso acho que é uma coisa muito só de São Paulo. Existe esse negócio de terceirizar a intuição no sentido que eu estava falando, sabe? De contratar uma encantadora de sono, a outra. E aí eu falei, não é, eu me lembrei de um exemplo, dentro da minha casa. Te assustou? Então, e eu vou falar que é até de outros países. Uma vez eu recebi na minha casa um casal, um bebezinho, e eles eram da Austrália. E esse casal, isso já faz uns 8 anos, 7, 8 anos, e esse casal tinha lá na Austrália, morava em Brisbane, Gold Coast, né? Uma encantadora de sono do bebezinho, que eles tinham chamado, porque o bebê só chorava no começo, etc. E eles usaram este nome, encantadora de sono. Então, eu acho que é uma doença global, assim. Mais. Eu também acho. Eu também acho.
Não, eu acho que é verdade, até o estilo... Não, eu acho que nós somos bem mimados, eu concordo com você. Acho que isso vem também, gente, da nossa cultura, da nossa história, né? Nós somos um país que sustentou a escravidão até, enfim, muito próximo, então acho que tem várias coisas que nos fizeram, a desigualdade social muito forte aqui também faz a gente ficar mimado, mal acostumado, né? Quando eu morei fora do Brasil, que eu fui aprender muita coisa, até na minha própria casa, eu fui aprender, né? Como se vive de forma mais minimalista, aqui a gente vai acumulando e vai gerando necessidade de limpeza que a gente nem, sei lá, a gente fica até meio... Mas, enfim. Sim, sim, sim. Muito cedo com essa mentalidade de... Desculpa. Legal. Faz sentido. Porque que lá virou esse polo das startups, da inovação e etc. Enfim, e o que eu estava falando do equilibrismo inteligente, eu acho que também na dinâmica, né, que se forma, e aí de cada núcleo familiar, é também sacar quem faz bem que coisa. Estou vendo ali a Dani, ela conhece meu marido, Jaime. Jaime ama lavar louça, para mim é uma bênção, porque ele fala, lá vai ela saindo de fininho, assim, né? Porque eu literalmente vou saindo de fininho, porque eu sei que ele vai assumir a louça, e eu faço isso mesmo, eu vou saindo de fininho, como quem não quer nada. Mas, assim, na nossa dinâmica funcionou isso, e em outros momentos funcionava de outro jeito, e eu acho que não dá para ficar fazendo também, gente, nós estamos num fórum aqui de investimento, de ficar fazendo contabilidade de horas em relacionamento. Eu acho maior roubada, que, assim, por isso que eu chamo de equilibrismo inteligente, porque um período um faz mais, o outro faz menos, no outro... Eu estou casada há 32 anos, tem funcionado, quer dizer, porque eu acho que se a gente ficar muito ali, sabe, tipo, ó, eu fiz 5 horas, amanhã você 5 horas, sim, vai dar pau em algum momento, né, essa coisa, enfim, então é isso que eu acho o equilibrismo inteligente. Vocês falaram uma coisa com essas palavras ou com outras de pedir ajuda. Esse livro tem em português também, que eu acabei lendo ele em inglês, também recomendo, porque é muito bom. Em português é O Menino, a Toupeira, o Cavalo e a Raposa, é isso. Ele parece um livro infantil, agora ele tem até um desenhinho na Netflix, curtinho, um curta, e é um diálogo entre esses 4 personagens, eles passeiam pela floresta, mas eles fazem reflexões sobre a vida. E tem um pedaço no livro que o menino conversa com o cavalo e ele pergunta, o menino pergunta para o cavalo, qual que é a coisa mais corajosa que você já falou? O menino pergunta para o cavalo. E o cavalo responde, help. Né? No fundo, é pedir ajuda. A gente é muito ruim de pedir ajuda. Assim, mas eu acho que a gente faz. A gente faz, quando a gente viu, a gente já fez. E esqueceu de falar, me ajuda nisso? Gente, não precisa ir muito longe. Tudo bem. É só assim, vou pegar isso aqui, né? A gente está carregando isso aqui. Pesada a sacola. Aí vem alguém para ajudar, a gente fala, não precisa. Ah, por que não precisa? Pô? A pessoa está querendo me ajudar, seja homem, mulher, nem estou entrando nessa questão ali, se a gente é fraca, se a gente é forte. Estou falando uma mulher ajudar a outra só, para não criar outro tema aqui. A gente fala, não precisa. Né? Enfim, então acho que a gente pede menos ajuda do que a gente poderia pedir. Estou olhando meu relógio, mas ainda tem uns minutos. Volto. Essa é outra coisa, né? A gente tomava nota em palestra, a gente fotografa slide. Acho lindo isso, acho bonito. A Beatriz também, minha filha, quando ela tinha aí seus 14 anos, acho que a gente teve alguma discussão, óbvio, mãe e filha têm uma discussão aos 14 anos, em algum momento, senão alguma coisa está errada. E ela virou para mim e falou, mãe, tudo bem, é a primeira vez que você é mãe de adolescente. Né? E eu achei essa frase maravilhosa. E trazendo para o contexto de hoje,
Porque eu acho que é isso, a gente vai aprendendo a cada fase. Né? Eu não acho que é nem só na maternidade, mas já aprendendo tanta coisa e refletindo, amadurecendo, falou de autoconhecimento, falou de várias coisas aqui. E eu acho que a gente sempre pensa, trazendo aqui para a maternidade, que os nossos filhos se desenvolvem. Eu diria que a gente se desenvolve, né? Como pai, como mãe, como você vai orquestrando, e a gente se desenvolve, obviamente, ainda bem, também como pessoa. E voltando para os meus pratinhos, que eu gosto deles, né? Eu acho que também uma das coisas que mais me ajudou, e aí eu acho que tem sabedoria, tem a ver com escolha, tem a ver com leveza, é a gente saber, na nossa vida e para cada uma de nós, o que é pratinho de borracha e o que é pratinho de cristal. Caiu de borracha, pessoal? Vida que segue. E se caiu o de cristal, a coisa é mais complicada, nós vamos ter que dar um jeito de arrumar. Então, de novo, Beatriz vira e mexe, me manda mensagem falando assim, ploft, caiu um pratinho. E a gente já sabe que é esse o código, ela não conseguiu fazer alguma coisa, e etc. Mas ela fala, ainda bem que é de borracha. Então, é um jeito um pouco que para mim, me ajuda a estabelecer prioridades e trazer mais leveza nessas escolhas e não achar que está tudo bem, que tudo é acho que teve uma época que eu achei que era tudo de cristal. A ilusão, a doce ilusão disso, né? E eu acho que assim, quando você olha essa propaganda de 2008, você faz muita coisa ao mesmo tempo, menos arrumar um tempo para você mesma, né? Acho que o título, estou menos preocupada ali com a imagem, mas acho que é muito verdadeiro, assim. A gente aqui mesmo falou o quanto a gente tem pecado, talvez, em escolhas. Então, eu acho o máximo. Esse ano, eu estou aqui o dia inteiro. Isso, para mim, é uma escolha. Né? E eu estou gostando muito de poder estar aqui o dia inteiro, porque eu sou daquelas que é difícil de largar a empresa, o trabalho e as coisas que eu tenho para fazer hoje ainda. Né? E, para fechar, a minha formação em psicologia é em psicologia junguiana, esse é outro pratinho da minha vida, eu ainda continuo também, eu me dedico meio período por semana a atendimentos como psicóloga social, na área social, pro bono, e minha área de formação, onde eu fiz uma especialização, é psicologia junguiana, psicologia analítica, que trabalha muito com mitologia, mitologia grega em especial, e na mitologia grega, talvez vocês conheçam, a gente tem 2 deuses do tempo. Um deles é Cronos. A nossa vida é vivida por Cronos, é regida por Cronos, que marca o relógio cronológico, a gente avança o WhatsApp 2 vezes, a gente tem horário para começar e para terminar a palestra, e etc. Mas temos um outro Deus, mas ainda, acho que esse aqui me ajuda. A Verena Castro é uma terapeuta junguiana, ela tem um livro também que é bem interessante, que se chama A Alma Precisa de Tempo, eu tirei essa frase de lá, a economização atual, a aceleração com uma sensação de pressa constante, acelera possivelmente também o abandono do mundo interior. Falta-nos o ócio, a contemplação das coisas, a tentativa de transformar eventos em experiência. A gente vive mesmo esse acelerar, né? Essa coisa compulsiva. Quem nunca botou 2 vezes no coisa do WhatsApp? Quando você vê que é 5 minutos em tua mensagem, aí começa a me dar uma certa agonia. Mas quando eu falei do tempo de Cronos, o outro Deus ali é o Deus Kairos, e o tempo kairológico, ele fala do tempo oportuno, do tempo da oportunidade, o tempo que não volta mais também. É um pouco a gente sacar aquela oportunidade e dar espaço para esse tempo. Talvez a oportunidade nossa hoje seja essa, né? E não tem a ver com o horário, mas a oportunidade que a gente se deu para isso. Né? É um tempo não linear como o tempo cronológico, mas é um tempo que a gente vai fazendo, que a gente vai sentindo, e a história da intuição, ele é um tempo que fala muito desse lado nosso também, da intuição. Então, acho que uma coisa também que eu gosto de falar, quase terminando aqui, é essa ideia que a gente tem que estar mais aberto, sabe, a Kairos, e não só vivendo o tempo de Cronos. Que é fácil? Não é. Se fosse fácil, não precisava de palestra, discutir, a gente pensar. Mas eu acho que é alguma coisa que faz sentido nas nossas vidas, e quanto mais o mundo se acelera, para mim, mais isso é verdadeiro. Eu não sei quem leu
Flicts, eu provavelmente estava aprendendo a ler quando eu ganhei Flicts, fez 50 anos, é o livro do Ziraldo, fez 50 anos uma edição comemorativa, e eu comprei essa edição comemorativa e reli Flicts, e até li para os meus filhos já adultos, gente, eu estou falando de 5 anos, falei, nós vamos ler um livro juntos, porque eu acho que ele foi muito à frente do seu tempo. Você está falando de questões de diversidade, Flicts é uma cor que não encontra o seu lugar no mundo, né, e fica buscando quem é Flicts, quem é Flicts. Quem não leu, eu não vou contar o fim da história. Acha, né? Mas eu não vou contar o fim da história. Mas eu fiz um trabalho, uma monografia numa especialização que eu fiz, e eu usei um pouco essa referência, que assim, Flicts só descobriu quem era porque ele se permitiu e porque ele se relacionou com o tempo de uma forma mais amigável. Não tem como a gente fazer boas escolhas se a gente também não abrir tempo para isso, né? Então, eu queria terminar um pouco com essa ideia e dizendo que acho que até em literatura infantil a gente aprende muito. E, eu fui boa para Cronos, hein? Nossa, eu mandei muito para Cronos na oportunidade aqui. Queria muito agradecer, né, a abertura de vocês para a gente falar desse tema, vocês terem separado esse momento. Espero que alguma coisa tenha ficado aí para vocês levarem na mala de mais leveza. Obrigada mesmo, viu?